O Internacional desembarcou no Rio de Janeiro, onde enfrenta nesta quarta-feira o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, com novidades na lista de relacionados. A presença de Alejandro, contratado, apresentado, treinou com o grupo e vai para o jogo, pelo menos no banco de reservas, e devendo ganhar alguns minutos pelo técnico Paulo Pesolano. Uma ausência também foi sentida. O volante Rodrigo Villagra, que não foi para o Rio de Janeiro e não teve uma explicação por parte do Internacional em relação ao que aconteceu. O time está praticamente definido, com apenas uma dúvida no sistema defensivo. A gente fala também sobre o mercado de transferências. O Inter abre conversas definitivas para trazer o atacante Bruno Rodrigues por empréstimo. Enquanto isso, tenta também buscar um segundo volante que joga no futebol gaúcho. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que definiu o time que enfrenta a equipe do Flamengo nesta quarta-feira pelo Campeonato Gaúcho. Pelo Campeonato Brasileiro, perdão. Existe apenas uma dúvida na equipe titular, tá? 3 zagueiros brigam por 2 vagas na equipe que começa o jogo. Félix Torres, Gabriel Mercado e Vitor Gabriel estão brigando por 2 vagas na dupla de zaga. No meio-campo, Ronaldo vai ser o titular ao lado de Paulinho. E o resto do time deve ser a base que o Inter vem tendo ao longo dos últimos jogos. O time, então, Rocher no gol, Bruno Gomes. Eu tô apostando em Félix Torres e Vitor Gabriel. Uma zaga mais rápida, com Bernabé na lateral esquerda. O meio-campo de Ronaldo, Paulinho, o Vitinho, Alan Patrick e Carboneiro, com Rafael Borré na frente. A delegação do Inter chegou ao Rio de Janeiro, desembarcou e com algumas novidades na lista de relacionados. Uma delas é a presença do atacante Alejandro, que participou de um treinamento com o restante do grupo e já foi colocado na lista de relacionados, já foi colocado na viagem, vai participar do jogo contra o Flamengo. Deve ganhar alguns minutos nessa partida por parte do técnico Paulo Pesolano. E a outra novidade é uma ausência. Rodrigo Villagra, volante argentino, que foi contratado pelo Internacional junto ao CSKA, não viajou para o Rio de Janeiro. E ele não tem nenhum problema físico, não tem nenhuma lesão, não tem nenhuma situação física a ser passada de acordo com a assessoria de imprensa do Internacional. O Villagra não viajou para o Rio de Janeiro. Não se sabe o porquê. O Inter não divulgou o porquê, o que leva ao entendimento de que foi uma escolha do técnico Paulo Pesolano. O porquê Paulo Pesolano fez essa escolha, não sabemos. Devemos buscar essa resposta depois do jogo contra a equipe do Flamengo. Mas Rodrigo Villagra sequer viajou para o Rio de Janeiro, foi cortado da lista de relacionados, tá? Avançando na pauta, na tarde desta terça-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre o meia Alex, que vem sendo o principal destaque do Inter na campanha do Campeonato Gaúcho, tá? Um jovem jogador de 19 anos, meia, que vem atuando muito bem e que não era um dos possíveis nomes que todo mundo apostava a se desabrochar nessa temporada, mas ele vem jogando muito bem. Eu reajo a lances do Alex no Campeonato Gaúcho e conto um pouco a história desse jogador no vídeo que eu gravei na tarde desta terça-feira. É só conferir aqui no canal. Mas eu quero falar sobre o mercado de transferências, tá? Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras. Eu falei sobre ele ontem aqui no canal. O Inter está avançando para ter o jogador por empréstimo. O Inter retomou conversas com o Palmeiras. Ontem eu trouxe aqui que o Inter aguardava uma sinalização vinda de Abel Ferreira para que fosse liberada a negociação pelo jogador. Isto aconteceu, muito também porque o Palmeiras está fazendo uma proposta por John Arias,
do Wolverhampton. E aí está cogitando e liberando o Bruno Rodrigues, tá? A ideia do Internacional é um vínculo de empréstimo de uma temporada com o Palmeiras. E estão se discutindo ainda quanto que o Inter pagaria por esse empréstimo, cláusula de compra, mas há um avanço nas conversas entre Internacional e Palmeiras para que o Inter tenha o Bruno Rodrigues, que é um atacante que foi muito bem com o Paulo Pesolano no Cruzeiro, teve 2 lesões graves no Palmeiras, não tem espaço mais no Clube Paulista e agora está despertando o interesse do Internacional. E uma outra informação importante da janela de transferências foi trazida pelo jornalista Luiz Carlos Reck, da Rádio Grenal. Ele apurou e noticiou em seus canais que o Inter está avançando e se aproximando da contratação do zagueiro Juan Jesus. Formado no Internacional, Juan Jesus tem 34 anos de idade e uma carreira de sucesso no futebol italiano, onde passou por Inter de Milão, Roma e, atualmente, defende a equipe do Napoli, inclusive sendo titular. Nessa temporada, Juan Jesus jogou 16 dos 23 jogos do campeonato italiano, sendo uma peça importante da equipe napolitana. O contrato de Juan Jesus se encerra na metade de 2026 e o Inter tem interesse em contar com um zagueiro canhoto de preferência, e o nome do Juan Jesus estava sendo ventilado. A informação do REC, que eu não consegui checar ainda, aponta que o Inter está muito próximo de anunciar o jogador. Se é para agora ou para o meio do ano, a gente não tem certeza ainda, já que o contrato dele se encerra na metade da temporada, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, entre elas o Internacional. E o Inter pode ter este pré-vínculo com o Juan para que ele chegue na metade do ano. Mas existe a possibilidade do Inter utilizar isso como uma barganha ao Napoli para liberar o jogador antecipadamente para o Internacional. Mas de acordo com o REC, a notícia é essa. Juan Jesus é um nome que não só está na pauta do Inter, como está próximo de ser anunciado como reforço no estádio Beira-Rio. Um outro jogador que desperta o interesse colorado é o meio-campista Mandaka, tá? Do Juventude. O Mandaka tem um contrato somente até o final desse ano com o Juventude. E o Inter buscou informações sobre este jogador e ouviu do Juventude que para liberar o atleta só mediante o pagamento de 15 milhões de reais, o que fez o Inter refugar deste negócio, tá? O Mandaka é um meio-campista, ele tem 24 anos de idade, ele faz segunda e terceira função do meio-campo. Só que o Inter voltou a ser procurado, agora pelo staff do Mandaka, querendo que o Inter avançasse de novo nas conversas pelo jogador. Porque o interesse do Mandaka é não disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, é ir para algum clube grande, já que ele recebeu sondagens para isso, e uma delas é do Internacional. O Inter aceita avançar por conversas pelo Mandaka, mas não pelos 15 milhões de reais. O Inter quer que o Juventude baixe este valor. E a parte que procurou o Internacional foi o staff do jogador. O Juventude teria que baixar essa proposta. Então vai muito de uma conversa do staff do jogador com o Juventude, para fazer com que o Juventude saia ganhando nessa história também, para que esse negócio possa acontecer e o Mandaka ser jogador do Internacional, mas de fato é um jogador que desperta um interesse colorado, tá? Uma negociação que está prestes a fechar é a do Vitinho, atacante que vai ter um contrato em definitivo com o Internacional. Ele teve proposta do Santos, do futebol chinês, sondagens, não fechou, o Inter conseguiu conversar com ele, avançou e deve nos próximos dias anunciar um pré-contrato com o jogador para ele ser jogador em definitivo do Internacional. O Vitinho não vai ganhar pouco, tá? Porque ele vai ter um aumento salarial e o Inter também vai pagar luvas ao jogador pelo contrato em definitivo, já que não vai comprar o jogador de clube nenhum. E aí o Vitinho vai sair com uma boa grana nessa história, não tem o valor ainda, mas o Inter está fechando a renovação do Vitinho. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO e vamos falar de odds desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Internacional. O Inter é o azarão dessa história, tá? E tem uma odd importante aqui, vitória do Inter tá pagando 8. Quem sabe? Joga lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!